Sani cari veneti, come io? Come sapete, mi chiamo Fernando Menegatti e sono il vostro professore di lingua veneta. Mi ho il primo corso di lingua veneta proprio, scelta la lingua veneta in Brasile. E se vuoi imparare anche altri il Veneto, a poder far contato comigo, va bem? Então, pessoal, eu sou o Fernando Menegatti, como vocês sabem, sou o professor de vocês de língua veneta. Eu leciono língua veneta, eu tenho o primeiro curso de língua veneta do Brasil, curso realmente, né, curso inteiro, onde a pessoa entra do zero e aprende, fica lá o tempo necessário. Se vocês quiserem aprender língua veneta, a língua dos nossos ancestrais, não deixem de entrar em contato comigo e a gente começa a fazer essa jornada do aprendizado da língua veneta, não do dialeto. Opa, aqui tem uma diferença, não? Muitas pessoas falam sobre dialeto vêneto. Eu nunca entendi direito isso, até que um dia eu comecei a observar. Eu lia as escritas das pessoas, tantas pessoas de lá, algumas pessoas daqui também, que fazem algumas misturas com italiano, geralmente, né? Então eu comecei a observar o quê? Que na verdade, sim, existe a língua vêneta, mas existe o dialeto vêneto, que ele pode ser, digamos assim, o italiano, ou o modo de se falar italiano dos vênetos, ou o modo de se falar português também dos vênetos, por que não? Ou seja, é uma estrutura que ela pode ser uma estrutura de língua italiana altamente contaminada pelo vêneto, ou uma estrutura de língua portuguesa altamente contaminada pelo vêneto. Isso é um dialeto, o dialeto do italiano, ou talvez, enfim, um dialeto vêneto-português, um dialeto vêneto-italiano. Depende da análise, né, dos critérios que são levados em conta. Mas, a partir dessa aula, a gente vai definir esses critérios. Depois disso eu acredito que vai ficar bem mais claro. E se caso você acha que não existe uma língua vêneta, mas que sim é só um dialeto, é porque talvez você esteja acostumado a ouvir, na verdade, um dialeto e não a língua vêneta. Então, por favor, que isso fique claro e que você saiba diferenciar o que é um dialeto e o que é a língua vêneta. Mas antes disso, eu peço encarecidamente para vocês curtirem o vídeo e para quem não é inscrito, que se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo aí com os conhecidos, com as pessoas que também têm interesse na língua, pois por meio do vídeo, além da gente aprender muitas coisas, também começamos a nos interessar mais, a gente começa a descobrir mais coisas e a gente está, querendo ou não, se abastecendo cada vez mais da nossa cultura, da cultura vêneta. Dunque, retaquemos o comicio della lezione qua. Então a gente começa a lição de hoje. Leitura analítica, dialeto versus vêneto, ou seja, vamos fazer um confronto entre o que seria esse dialeto vêneto e a língua vêneta. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Tem também o perfil no Instagram, sempre com conteúdo novo, com conteúdo diverso aqui do canal também. É bom vocês acompanharem todas as redes sociais do Lengoamário, porque a gente sempre tem conteúdo novo em cada uma delas. Sempre que tiver alguma curiosidade, não deixa de comentar, questiona, né? É importante a gente não sair com dúvidas. Somos os primeiros a ofertar um curso completo de língua vêneta no Brasil. Geralmente o que se encontra no Brasil é curso de italiano e, enfim, língua vêneta mesmo, somos os primeiros. Então você consegue aprender desde o início, absolutamente do zero, não precisa saber nada e sai falante de língua vêneta. Para quem tem dúvidas disso, pode acompanhar aí, eu sempre tenho postado, né, os meus alunos que estão se formando no curso de língua vêneta, para verem que realmente eu não estou mentindo. Existem as aulas síncronas, mas também existe a possibilidade de aulas assíncronas, isso é, vídeos gravados onde as pessoas podem assistir essas aulas e depois tirar as dúvidas comigo do modo que assim desejarem. Muito bem, aí eu deixo sempre o meu número de contato. Un po' avremo qua la struttura della lezione, come sempre femo, nossa agenda nessa aula, a estrutura da lição, a estrutura della lezione, leitura individual dei testi, a leitura individual dos textos. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um texto em português e um texto em dialeto vêneto, né? Se assim a gente consegue dizer, e posteriormente o mesmo texto em língua vêneta. Isso que é interessante, ok? E dopo che venirà fuori la crassua entra dialetto veneto, quer dizer, l'italiandrio e il veneto parlare, in questo caso qua, e dopo sì, la lingua veneta. Depois do primeiro passo, a gente vai fazer o quê? Um confronto, né, entre esse tal desse dialeto vêneto, que é nada mais, nada menos identificado aqui como o italiano falado, né, do modo vêneto, do modo dos vênetos. Isso é, com contaminação da língua vêneta, com sotaque vêneto, enfim, com
muitos fenômenos que os vênetos fazem na língua vêneta, mas passado aí para a língua italiana. Isso pode ser replicado também para o português, no caso aqui dos falantes di Veneto che falam portoghese também. E chiaramente dopo, per attaccare la cua, affermo anche la conclusione. Beh no, adesso andiamo avanti e cominciamo col testo in portoghese, proprio così. Português. Meus amigos, cuidado, ele não come comida muito doce. A sobremesa também está incluída. Nem bebe nada muito adoçado. É um homem que respeita os modos clássicos. Porém, digamos o necessário. Ele tem um dom espetacular, constrói obras de arte belíssimas e que valem muito. É um trabalhador ávido que soma para a cultura do nosso país. Por isso, devemos tratá-lo bem. State attenti, adesso ascolteremo il dialetto veneto quer dizer proprio l'italiano, il parlar veneto. E a gente vai escutar agora o dialeto vêneto, isso sim que seria um dialeto, que é nada mais, nada menos do que o italiano com a contaminação aí do Vêneto, bem contaminado com o Vêneto, ou se poderia dizer talvez que é o Vêneto contaminado pelo italiano. A gente precisaria de uma análise um pouco mais profunda. Amici miei, attenzione, lu non è un ghiotton, non mangia cibi molto dolci, incluso anche il dessert, né beve niente di molto dolce. Ele è uno di quei signori che segue e rispetta i modi classici. Comunque, diciamo il necessario. Ele ha un dono spettacolare. Ele costruisce bellissime opere d'arte e che va molto. È un lavoratore accanito che arricchisce la cultura del nostro paese. Pertanto, dovemo trattarlo bem. Questo quale saria un dialetto veneto assai contaminato dall'italiano che va a dell'italiano. E che tacchemo a scorrere in questo momento la lingua veneta. Amici miei, occhio, che non si sbarba mia, non si imboccona con niente di sio dolce. A se c'è parento anche di sto meghin qua. Non beve neanche una gota in succarà. Ele è un dei signori che va a Rio e che tiene in buon prezzo i classici. Un po' avevamo a dire il merito. Ele ha una grazia straordinaria. Ele te fa su dei strabei lavori d'arte e che i vale la musica in P. Ele è un lavoratore incagno che le mette sulla cultura del nostro paese. Dunque, a che tocca numenarlo per cao. Agora sim, a gente pode fazer um confronto, uma análise melhor desse dialeto contra a língua vêneta. A gente começa então com o dialeto amici miei, attenzione, l'uno è un ghiotton. E o vêneto, a língua vêneta, amighi miei, occhio che non si sbarba mia. Aí a gente tem o dialeto, non mangia cibi molto dolci, incluso anche il dessert. E agora a língua veneta non si imboccona con niente di suo dolce, se c'è parento anche da sto mighin qua. E agora o dialeto novamente, ne beve niente di molto dolce e a língua veneta non beve neanche una gota in succarà. Percebam a diferença de um ao outro. A gente consegue também notar pelo som, né, pelo som das palavras. A língua sempre é música, parece que ali, nesse dialeto aí misturado entre vêneto e italiano, alguma coisa fica meio estranha, parece que as notas começam de um jeito, depois elas desafinam, vão para outro, né? Porque o vêneto ele tem um sotaque muito típico, as palavras, né? Enfim, as palavras soam de um modo muito típico e as palavras italianas soam de um outro modo, por exemplo, aqui, non mangia, bom, aqui vêneto, non mangia, agora, cibi molto dolci, fica realmente uma coisa que acaba não tendo nem pé nem cabeça, uma dissonância completa. O dialeto, eles è uno di quei signori che segue e rispetta i modi classici. Bom, aqui já deu para perceber, né? Olha só que coisa estranha. Eles è uno di quei signori che segue e rispetta i modi classici. Vamos lá para a língua vêneta? Eles è um dei signori que va a Rio e que tem bom preço e classe. Opa, aqui fica bonito, né? Aqui fica bonito. Obviamente, se lá em cima fosse tudo italiano, ok? A música não destoa, né?
mas tem muita mistura aí, é um dialeto e fica uma coisa meio estranha. Aqui embaixo, não, aqui embaixo é língua vêneta, a música tá bonita, tá afinada. Eles é um dei senhor que va dire que tem bom preço e classe. E vocês viram como é diferente? A gente tem que observar essas diferenças, né? Aí agora vamos pro dialeto de novo. Comunque, diciamo il necessario. Comunque, diciamo il necessario. Vamos lá para a língua veneta. La língua veneta la fa così, un po', venimo a dire il merito, un po', venimo a dire il merito. Vamos lá para o dialeto de novo. Ele ha un dono spettacolare, ele costruisce bellissime opere d'arte. Qua si vede che l'italiano, una smissiata con l'italiano. Adesso guardiamo, ascoltiamo, sentiamo la lingua veneta. Vamos ouvir agora a língua veneta. Ele ha una grazia extraordinaria. Ele te fa su destra bei lavori d'arte. E seguindo aí a nossa leitura, vamos lá para o dialeto de novo. E che va è molto. Adesso ascoltiamo la lingua veneta. E che i val na muccia in P e chi i val na muccia in P, perché se potremmo parlare dei lavori, che i lavori i val na muccia in P. L'è un lavoratore accanito che arricchisce la cultura del nostro paese. Bom, essa aqui parece quase tudo italiano, né? L'è veneto, un veneto, lavoratore accanito. Isso aqui não existe outro do que italiano, né? Isso aqui foi sugado, foi absorvido do italiano, che arricchisse, isso aqui é italiano também, la cultura del nostro paese. Bom, essa parte aqui é Vêneto, pode ser considerada Vêneto. Vamos lá para o Vêneto, língua veneta. L'è un lavoratore incagnio che mette sulla cultura del nostro paese. A gente pode falar paese ou paese também. Donc, vediu come facciamo la canzone qua de sotto, della parte in verdo. Finalizando o nosso texto, nosso confronto, vamos confrontar agora a última parte entre dialeto vêneto, que seria um dialeto vêneto da língua italiana, aí sim é um dialeto mesmo, com a língua vêneta. Dialeto, vamos lá. Pertanto, dovemo tratarlo bem. Bom, aqui a gente já percebe, né? Até a própria, digamos, o modo em que as palavras estão organizadas, como são as palavras, elas te proporcionam, muitas vezes até um sotaque, elas te proporcionam um jeito de se falar bem italiano, né? Pertanto, dovemo tratarlo bem. Isso aqui, a gente se aproxima cada vez mais da língua italiana. Vamos lá para a língua vêneta. Donca, retoca numenarlo parcal. Ó, vocês perceberam? É muito diferente, né? As pessoas, muitas vezes, o que a gente ouve infelizmente, hoje em dia, um dialeto vêneto da língua italiana, né? Ou do português, muitas vezes, não necessariamente do português, mas um dialeto misturado, um dialeto que tem um pouco de vêneto, que misturado com português, enfim, é um dialeto é dialeto, né? Então, a gente pega o quê? O vêneto, língua vêneta, dos clássicos, né? Donca retoca numenarlo parcal. Vocês percebem aí a diferença. Portanto, assim sendo, portanto, nós temos que tratá-lo bem. O vêneto é construído, tem uma construção, tem um nexo, tem uma lógica diferente. A gente não pode pensar nem com a cabeça do português e nem com a cabeça do italiano. Porque o que acontece? Quando a gente pensa com a cabeça do português, a gente escreve dialeto vêneto com português. Basicamente isso. Quando a gente pensa com a cabeça do italiano, a gente escreve ou fala em si um dialeto totalmente com base no italiano, mas que tem a sua influência vêneta, porque o falante é naturalmente vêneto, a língua mãe dele é vêneta, mas ele, a sua fala já não é mais 100% vêneta. Portanto, se a gente segue essa linha de raciocínio que aconteceu aqui, os velhos, os mais velhos, aqueles que já morreram mesmo, falavam vêneto, depois os que ficaram falavam dialeto misturado, e aí depois os mais novos da minha geração aí para baixo não falam mais nada, O que aconteceu? A língua ela foi se perdendo, Isso aqui é um traço bem claro, Mas se a gente for colocar isso, fizer uma cronologia, é bem claro assim, Língua, dialeto, depois português, até que a língua acaba totalmente, Ela vai se contaminando com a língua vigente, Com a língua que a gente fica aí 100% praticamente do dia, escutando no rádio, na TV, agora internet, enfim, e falando aí com as pessoas,
e ela simplesmente acaba, que foi o que aconteceu aí na nossa geração. E allora, un'altra volta in più, vi ringrazio dell'attenzione, sintam-se à vontade aí para enviar perguntas, né, nesse número, e eu ficarei feliz em poder responder os vossos questionamentos. E é importante, claro, vocês relembrarem que eu sempre disponibilizo aí esses documentos da aula aqui embaixo, tá? Num link aqui embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o download do documento, eu recomendo, façam um download, analisem, né? Coloquem em confronto uma língua com a outra e vocês vão começar a, digamos, a treinar o olho de vocês, né? A treinar o olho, não só o olho, mas também o ouvido, né? O ouvido de vocês para ver, ah não, isso aqui, opa, isso aqui não é língua vêneta, isso aqui é um dialeto, tá? Tem mistura disso, tem mistura daquilo, isso aqui é um dialeto, não é língua vêneta. Ok? Muito bem. E allora un'altra volta in più vi ringrazio che sei qua Andrio a guardare il mio video, metti il mi piace sul video e anche una smentere mia da iscriversi sul canale se non ti sei mai iscrivesto, va bene? Allora, proprio così, ciao ciao, strucon a tutti.